Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui até que meio que de improviso pra falar um pouquinho sobre a entrevista que eu li do Setien, em que ele joga muita merda no ventilador, né? E depois do 8-2 eu fico até pensando se ele tinha necessidade de fazer isso. Mas enfim, ele mostra que teve algum certo problema pra gerir o elenco e que em um determinado momento discutiu, falou, cobrou e o Messi reclamou, né? E o Setien até falou assim que se ele não tivesse satisfeito, a porta tava lá, né? Mas quem encontrou a porta foi o Setien. O Messi até tentou achar a porta, mas não conseguiu. Enfim, eu queria dizer assim que tem muita gente que fala que o que se passa dentro do vestiário fica no vestiário. E eu até concordo com isso, mas eu acho que não é só vestiário, não. Eu acho que não é só no âmbito do futebol, não. Eu acho que dentro de uma empresa, o que se passa dentro da empresa fica na empresa, né? Quando você coloca isso publicamente, eu acho que falta um pouco de ética profissional, de bom senso, né, em relação ao profissional. Então, assim, se um funcionário sai de uma empresa e fala da empresa publicamente nas redes sociais, ele não é bem visto. É a mesma coisa que acontece com o Setien, só que ele tá dando uma entrevista. Ele tem todo o direito de dar a entrevista dele. Só que eu acho que fica um pouco estranho, porque uma vez que você fala de próximo clube que ele for trabalhar e tiver problema no vestiário, ele vai falar do vestiário. Então, assim, eu acho que cria uma imagem negativa, mas não é só dentro do futebol, não. Eu acho que em todas as áreas, dentro de um mercado de trabalho, quando você vai analisar um profissional para ser contratado, a relação dele com a outra empresa, eu acho que acaba também pesando bastante, né? Eu não entro nem na questão do mérito, assim, do que foi dito, porque eu acho que um treinador, ele tem todo o direito de reclamar, sabe? Eu acho que o Setien tinha todo o direito de falar dos jogadores, e os jogadores precisam ter autocrítica, os jogadores precisam saber como levar as reclamações e as críticas, principalmente no calor do momento, né? A gente tá falando de jogadores profissionais, mas eu acho que jogar isso a público é bem complicado. Toda vez que alguém falava assim, o Messi precisa falar do Bartomeu, eu ficava pensando assim, o Messi não vai falar por uma questão de ética, né? O Messi nunca veio a público falar de nenhum treinador. Nenhum treinador, o Messi, foi a público falar ele é isso, ele é aquilo, ele é tal coisa. Não, é realmente ética. A gente poderia falar o que fosse, por exemplo, do Valverde. O Valverde nunca foi publicamente queimar jogador nenhum. Setien foi. Ele queimou bastante o Arthur. Que ele tivesse ou não razão, o que ele disse publicamente ficou chato. E por mais que alguns jogadores não tivessem, assim, tivessem até problemas em relação ao futebol do Arthur, eu acho que eles meio que se uniram ali para proteger o Arthur, porque se um técnico fala mal de um, o jogador vai falar mal do outro. E isso ainda acabou contribuindo para um clima ruim dentro do vestiário do Barcelona naquele momento. Tudo bem que o Arthur depois também, né, conseguiu também dar os seus tropeços, e não foi legal a atitude do Arthur em seguida, né? Também não concordo com o que o Arthur fez, mas quem deu o primeiro passo, infelizmente, foi o Setien, que é um treinador que, assim, eu gosto muito. Eu acho que ele passou por um momento muito ruim no Barcelona, mas a forma de gerir as coisas dele também não foi das melhores, vamos combinar, né? E a questão do Messi, como eu falei, de não falar do Bartomeu por uma questão de ética, eu acho que às vezes o Messi se segura muito em relação a isso. E chegou um momento que a torcida cobrou tanto e saiu tanta coisa na mídia que ele teve necessidade de falar, de criticar e de apontar, porque ele estava sendo apontado, né? Existia um contexto em que o Messi parecia estar se defendendo, ao contrário do Setien, porque eu não vi, né, assim, ninguém apontar exatamente a cara para o Setien, como o Setien agora está apontando para os jogadores. Enfim, eu acho que ele tem razão em reclamar dentro do vestiário, eu acho que ele tem direito a críticas, eu acho que ele tem todo esse direito. E inclusive a dar entrevista e falar o que ele quiser. Mas é que na minha visão, todo mundo que faz isso não me parece um bom profissional. Eu fico sempre assim com o pé atrás em relação a essas coisas. Por exemplo, o Messi teve embate com o Luiz Henrique, né? Todo mundo sabe que o Messi teve embate com o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique meio que colocava paninhos ali público, né? O que ele tinha para resolver com o Messi, ele resolveu internamente. Como eles resolveram, eu não sei. Mas resolveram ali internamente. A gente não via o Luiz Henrique colocando mais lenha na fogueira, né? Então, assim, exemplos e exemplos, né? Cada um se posiciona de um jeito. Essa é a minha opinião sobre a entrevista do Setien, sobre a forma, né, como tudo isso está sendo tratado. E é isso. Volto em breve e até mais.